Olá, no ar, mais um Espaço Livre. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o vício em games, que pela primeira vez vai entrar na lista de doenças da Organização Mundial da Saúde. E para falar sobre o assunto, eu recebo hoje a Andréa Jota, que é psicóloga do Laboratório de Estudos da Psicologia em Tecnologia, Informação e Comunicação da PUC de São Paulo. Olá, Andréa, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom, vamos lá. O que levou aí a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a tomar essa atitude? Você avalia aí essa questão como um problema de saúde, em muitos casos, o vício em games? Então, acho que a gente a princípio tem que entender que assim, a nomenclatura que eles dão é a de distúrbio ou de transtorno. Ou seja, o que é um distúrbio? É tudo aquilo que atrapalha, de certa forma, a tua vida. Então, aquilo que está te atrapalhando ali no desenvolvimento das suas tarefas, eles consideram como um distúrbio. Aquilo está te tirando de alguma atividade, aquilo está te fazendo evitar outras atividades, aquilo está te prejudicando de alguma forma, seja psicologicamente, seja nas suas funções do dia a dia, na sua produção. De alguma forma, aquilo está distorcendo aquilo que você deveria estar fazendo no seu dia a dia. Então, o game, ele acaba entrando como os transtornos de impulso, que a gente fala que é aquilo que a pessoa começa a fazer e ela não consegue parar. Então, é um pouco parecido com os vícios em jogos ou com os vícios em bebida, comida. Eles entram um pouco com essa característica daquilo que a pessoa começa a fazer por impulso. Então, eu começo a jogar e aí, quando chega na hora de parar, eu não consigo. E aí, a hora que você não consegue e deixa de fazer outras coisas, aquilo vai atrapalhar a sua vida. E quando isso está atrapalhando a sua vida, a gente começa a ter aí algo a ser visto, algo a ser notado, algo a ser trabalhado ou ser considerado ali como prejudicial à saúde. Agora, especialistas já tinham feito, acho que ainda no ano passado, uma recomendação à OMS aí para que esse vício em games fosse considerado um distúrbio, né, um transtorno. Mas é consenso entre os especialistas essa opinião? Então, na verdade, o que não é consenso é como diagnosticar isto, né? Como você diagnostica algo que é lazer, algo que muitas pessoas usam para lazer, como algo prejudicial? Quais são as características que levariam, então, a esse diagnóstico ser um diagnóstico efetivo, né, nesses casos, né? Porque, na verdade, o que a gente acabou vendo é que o game ficou muito travestido atrás dos usos de smartphone, os usos de... Então, existem uso da tecnologia de uma maneira geral. Em geral, do computador, ele não está só no console, né? Então, a gente não está falando de um transtorno, de um distúrbio, de algo que te vicia ou de algo que te prende, não só no console, não só naquele aparelho que é chamado videogame. O videogame hoje está em todos os lugares. Hoje, qualquer um tem um smartphone e qualquer rede social tem um joguinho ali viciante que de certa forma te prende ali, então acaba ficando muito misturado com as questões do uso da tecnologia em geral, né? Do uso dos smartphones, do uso do computador, do uso da tecnologia. Então, como diagnosticar isso para que não se tenha um diagnóstico maior ou mais amplo do que o necessário e nem um menos, né, preocupante do que realmente é. Principalmente quando a gente estiver falando de criança e adolescente. Então, que estão em formação. Nesse momento, o uso do videogame acaba sendo, o uso inapropriado do videogame acaba sendo mais prejudicial, porque essa pessoa está em formação, e aí quando a informação ela entra em contato com um elemento que pode vir a se transformar em algo prejudicial mais tarde, ele acaba tendo que ser cuidado, né? Ou as precauções do uso daquilo tem que ser olhado de uma forma mais atenciosa do que a gente vinha olhando anteriormente. É difícil um pouco de ter essa percepção, fazer essa diferença entre o vício e o não vício, até pela questão do prazer. Ele não perde o prazer nessa ação. Não. Né? De jogar ali. Exatamente. Então, e tem muitas pessoas que escolhem
como atividade de lazer o jogo, o game. Isso não seria, por si só, uma característica que a gente poderia considerar como diagnóstico para um viciado em game. Então, o que a gente costuma olhar mais é para quando essas pessoas começam a perder coisas. Então, quando elas começam a não conseguir sair do game, seja para comer, seja para fazer suas necessidades, tomar banho. Então, nesse caso, o game está tirando dela coisas que ela deveria fazer na vida dela face a face. Então, nessa vida, no conteúdo ali fora game. Então, quando ela começa a perder essas coisas, quando ela começa a não conseguir, isso começa a ficar muito difícil para ela, aí a gente tem ali um propenso, né? Uma pessoa que está propensa a ter isso como um problema mais tarde, principalmente se for um adolescente. E pela sua experiência, os adolescentes, os jovens, as crianças, são os maiores afetados por essa questão? Então, com eles é muito fácil de perceber, né? Porque eles começam a não ir mais na aula, eles têm, ou deveriam ter, adultos cuidadores, né? Pessoas adultas ali que percebem que isso, de certa forma, não está sendo muito bem usado. Então, fica mais fácil de você fazer combinados, fica mais fácil de você acompanhar, então, essa educação e esse crescimento. Quando isso acontece ou vem na vida adulta, é muito mais avassalador, porque essa pessoa pode perder emprego, pode perder produtividade no trabalho, pode perder prazo, pode perder vida social, pode perder relacionamentos por conta desse uso exacerbado do game. Então, o game na vida adulta, ele é muito mais avassalador no sentido de que ele te tira muito mais do que quando você está fazendo isso no decorrer, né, da sua educação ou do seu crescimento ali. Agora, o princípio bioquímico aí é de um vício, o princípio de uma maneira geral, como qualquer outro vício, né? Sim, é o do prazer. A dopamina ali. Sim, sim. E aí a gente tem que lembrar que game é indústria, né? Então a gente tem uma indústria por trás disso, né? Tem a indústria dos games e que eles não são bonzinhos e que eles não estão ali porque eles querem fazer o seu bem. Eles estão ali porque eles querem te vender um produto, então eles vão estar sempre procurando te satisfazer nesta questão do prazer. Então, se acabou aquela fase, eles vão arranjar um jeito de colocar uma outra fase, eles vão arranjar um jeito de vincular esta nova fase a você ter que fazer outras coisas. Por trás do game, principalmente os games jogados em rede, você tem também a interação social que isso envolve. Então, quando você vamos entender o que é um game jogado em rede. Você tem um console, esse console é ligado à internet. Então, um console seriam os jogos mesmo, né? Tipo, você tem ali os consoles que a gente chama, que o Xbox, ou o PS4, o PSP, eles são consoles, ou seja, esse game não está nem no computador, nem no seu smartphone. Embora as coisas hoje já estejam interligadas, os games que rodam em console, eles não rodam normalmente com a mesma eficiência que rodam em computador ou que rodam em smartphones. Então, você tem o console, este console é ligado à internet, ele tem uma face dele que liga ele à internet e liga ele a outros consoles de outros jogadores. Então, às vezes, você tem várias pessoas em vários lugares do mundo jogando o mesmo jogo. Então, ou um contra o outro, ou na mesma equipe, ou fora. E aí, uma das frases que a gente costuma escutar é que jogo em rede não tem pausa. Mãe, jogo em rede não tem pausa. Ou seja, quando você está jogando em rede, você não pode pausar. Se você se compromete ali a fazer uma aventura com aquelas pessoas, você tem uma rede social que está te alimentando a ficar ali, então, mais tempo ainda. E aí, isso começa a ter outras características psicológicas, porque tem a ver com, se eu sair, eu vou perder o meu lugar no grupo, se eu sair, essas pessoas vão ficar bravas comigo. Então, você começa a interagir com outras emoções que, às vezes, só no joguinho, ou num joguinho de smartphone, numa coisa menos avassaladora, você não tenha tanto envolvimento psicológico nisso. No caso dos jogos em console, que são jogados em rede, são onde a gente tem essa maior propensão, então, a eles tomarem um espaço maior do que deveriam. Esses distúrbios aí, esse distúrbio de games que a gente está falando, pode levar a outros problemas mais sérios? Ou seja, ela pode desenvolver outros transtornos?
problemas de fobia social, ansiedade, tudo ligado à falta daquilo. Então, quando ele entra num transtorno, ele entra também nessa faixa de coisas que podem ser prejudiciais quando você tira. Então, vão te fazer falta. Não são coisas que estão inertes ali no seu organismo. Elas mexeram de certa forma com você organicamente e quando você está nesse diagnóstico, você tem que fazer um tratamento que te tire dele com menos danos do que o uso dele, né? Como como eu vou dizer, são substâncias não químicas, né? Diferente de um usuário de substâncias químicas e drogas de substâncias químicas, a gente tem uma série de tratamentos diferentes para isso, que às vezes inclui medicação, às vezes não. Mas o que a gente tem nos distúrbios é uma junção de vários problemas. Então, você já tinha um transtorno de ansiedade, você já tinha uma propensão à fobia social, você prefere o não contato físico, você não gosta de lugares muito povoados, muito cheios, com muitas pessoas, você tem certa dificuldade nisso, e aí você vai optando por estar na tecnologia, ou por estar no game, ou por fazer essas coisas acontecerem através do game, ou através de alguma coisa assim. Você vê menos prazer nas coisas do dia a dia, cotidianas, e mais prazer no estar no game. Você vai só piorando a situação, né? Você vai somando ali características que pioram. Então, o quadro clínico dessa pessoa que está deixando de fazer coisas, então ela está se prejudicando, ela está deixando de comer, ela está deixando de estudar, ela está deixando de tomar banho, de fazer a sua higiene pessoal para estar no game. Andréia, como que é, já que a gente falou um pouquinho sobre tratamento, como que é o tratamento? Existe um tratamento específico aqui no Brasil para essa questão? No Brasil ainda não. Lá fora a gente já tem... Até porque a normatização aí que vai incluir o distúrbio de games, que é a classificação internacional de doenças, né, a CID, ainda... Ela vai seguir provavelmente as determinações americanas, que é mais ou menos o que a gente segue, não as europeias. As europeias, elas são um pouco mais, como eu vou dizer, comportamentais nesse sentido, né? As americanas, elas são um pouco mais... visam um pouco mais essa questão da doença, da saúde, menos a questão do comportamento e mais a questão da saúde e da doença, né? Então, dos medicamentos, são outros tipos de métodos de tratamento, né? De como cuidar disso, de como ver essas questões, que tipo de coisas que têm que ser mudadas. Então, os tratamentos que a gente tem aqui no Brasil, eles vão desde a psicoterapia, para casos mais leves, óbvio, até a medicação em casos mais graves, mas normalmente associados a outros distúrbios. A gente, pelo menos no núcleo, não teve ainda nenhum caso que a gente soubesse de pessoas medicadas por vício em games. Ok, bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Espaço Livre. Até já. Estamos de volta com o programa Espaço Livre, hoje falando sobre o vício em games, que passou a ser considerado um distúrbio mental pela Organização Mundial da Saúde. Nós continuamos com a Andréa Jota, que é psicóloga do Laboratório de Estudos da Psicologia em Tecnologia, Informação e Comunicação da PUC de São Paulo. Bom, Andréa, geralmente quem tem esse distúrbio, ele acha que não é um viciado? Ou ele percebe essa dependência? A princípio, quem percebe normalmente são as pessoas que estão em volta dele. É bem difícil, como qualquer vício, é bem difícil que a própria pessoa tenha a consciência de sair disso sozinho, que perceba que o comportamento dele está sendo prejudicial. Ele está ali por algum motivo que ele não olhou antes, né? Se ele tivesse olhado antes, talvez tivesse evitado chegar nesse ponto de estar afetando alguma questão de saúde. Normalmente são as pessoas em volta que começam a apontar para essa pessoa, olha, você está há muito tempo aí, olha, de repente se a pessoa é casada, é a esposa ou a companheira que vai dizer ali, olha, vamos sair, a pessoa vai dizer não, vamos fazer, não, vamos fazer, não, esse excesso de nãos, de não querer fazer as coisas, de não ter vontade de fazer as coisas, de
de ficar ali um tempo excessivo, normalmente começa a apontar e começa a prejudicar essas relações. E nesse prejuízo das relações, as pessoas normalmente não são chatas porque elas ficam te falando isso. Elas normalmente estão incomodadas com esse seu comportamento. Não é necessariamente uma chatice. E o viciado normalmente acha que é, né? O viciado tem a tendência a achar que aquilo é porque a pessoa é chata, ou porque a pessoa, normalmente a mãe ou a pessoa que está ali em volta, está querendo ser chata. Mas não é. É porque, de alguma forma, está percebendo que aquilo não está sendo legal para a tua vida. Que ele não consegue enxergar. E que ele não está conseguindo enxergar. Por isso é um transtorno de impulso. Sim. Existe alguma predisposição genética para isso acontecer? Ou... Não, existe um perigo maior na adolescência. O mecanismo, né, neurológico que vai organizar esta questão do eu preciso sair daqui agora, acabou o meu tempo nisso, que controla essa questão do impulso e que controla... Ele só vai estar maturado por volta dos 23, 24 anos. As noções de responsabilidade. Enfim. Exatamente. Então, é quando essa pessoa entra, né, ou termina o que a gente chama dessa juventude, ou de ser esse adulto jovem, é que ele vai estar totalmente maturado nesses controles. Então, quanto mais cedo essa pessoa é exposta, essa criança, esse adolescente, são expostos ao videogame sem os devidos controles, sem os devidos combinados, sem as devidas broncas, ou as devidas rotinas bem impostas, mais dificuldade ele vai apresentar mais tarde de querer abandonar ou sair disso que acaba se transformando para ele. Ele acaba montando a vida dele psicológica, a vida dele emocional com esta bengala, né? Então, toda vez que ele tiver um problema, ou toda vez que ele, em vez dele enfrentar isso, ele sabe que ele pode fugir para o videogame. Agora, é difícil, não tem um tempo ideal que a pessoa deva jogar para ser considerada... Na idade adulta, viciado, não. Na idade adulta, a gente não tem um tempo ideal, não dá para controlar isso, porque isso vai depender Sim, de cada um. Óbvio. Não, e das escolhas de lazer que as pessoas adultas têm ali. Contanto que ela esteja cumprindo com o básico da vida dela, ela está tomando banho, ela está comendo, ela está trabalhando, ela está tendo amigos, ela tem relacionamentos e ela opta por jogar videogame nas horas de lazer, é uma opção dela, quer dizer, contanto que ela varie isso um pouco, óbvio, né? Se ela tiver um companheiro ou uma companheira, ela possa dizer ali, vamos sair, vamos num bar, vamos interagir com outras pessoas de vez em quando. Isso acaba funcionando. Às vezes casais que jogam também funcionam, porque ficam e optam por isso, contanto que eles estejam, de novo, cumprindo as suas obrigações, né? Qualquer lazer, ele vem pós-obrigação. Você viaja porque você trabalha, você consegue férias porque aquilo, né, lhe é dado depois de um período de trabalho. Então, o seu lazer vem depois que você cumpriu suas obrigações. Se você está deixando de fazer alguma coisa, estou deixando de dormir, estou passando a noite inteira em claro, no dia seguinte eu vou trabalhar, que eu sou um caco, porque eu fiquei jogando a noite inteira, você está se complicando. Aí é bom olhar para isso. Você está fazendo um mau uso daquilo que deveria ser uma coisa prazerosa. Aquilo vai acabar se transformando. O desprazer não está em ir trabalhar. O desprazer está em você ter se descontrolado no excesso de prazer. Sim. Tudo que é excessivo faz mal. Perceber que você está indo trabalhar cansado porque exagerou, enfim, passou a noite repetidamente, durante uma semana. Naquele... Agora, que atitudes que os pais, ou no caso a esposa, eles podem tomar? Porque às vezes ficar apontando que tem ali o problema, acaba tendo essa consequência que a gente já comentou aqui, de a pessoa falar, você é um chato, você é uma chata. Existem alguns meios aí de tentar persuadir a pessoa a tentar fazer trocas de hábitos? Então, enfim. Crianças e adolescentes não tem jeito, elas têm que cumprir os combinados e elas são obrigadas a isso, até para se formarem cidadãos capazes de enfrentar o mundo que eles vão enfrentar aí. Crianças e adolescentes, o negócio é com combinado mesmo, cumpre o combinado, as horas aumentam conforme a idade, né, e o demonstrativo de que eles estão sendo responsáveis. Então, a criança que se autorregula mais cedo e mais fácil e que consegue, agora eu vou desligar o videogame e agora eu vou fazer minha lição, ok, você pode deixá-la
mais à vontade nisso. A criança que não se regula, e isso é fácil de perceber, porque é aquela que na hora de almoçar é difícil, na hora de fazer a lição é difícil, na hora de se trocar é difícil, porque está no videogame e diz, não, mãe, não vou parar, não vou parar. Então é assim, vai entrar num jogo em rede em que não pode parar, avisa a mãe, estou entrando num jogo em rede, esse jogo vai demorar tanto tempo, quando acabar isso eu vou parar e vou fazer as minhas lições, vou fazer as minhas obrigações, vou fazer as minhas coisas. É bom que sejam estabelecidas, combinado, exatamente. E cumpriu o combinado, porque também não adianta combinar e não cumprir. Então você tem que combinar e tem que cumprir. E tem que perceber que isso acontece naturalmente. Aí você pode dar uma relaxada, pode perceber que aquela adolescente, aquela criança consegue fazer um bom uso da tecnologia sem que você tenha que ficar ali em cima o tempo inteiro. Na fase adulta, muito mais complicado, como eu disse. Então, na fase adulta, tem que se perceber quais são os outros mecanismos, ou quais são os outros distúrbios que estão se juntando com aquele e que aquele acaba servindo de alerta, né? Então, o fato de você usar muito o videogame quer dizer que você não está vendo prazer nas outras coisas, né? Quer dizer que o teu prazer ficou resumido àquilo que você pode controlar, aquilo que você consegue seguir ali como característica. Não, então eu vou nessa fase, eu ganho outra fase. Por que as outras coisas estão tão ruins? Então tem que olhar para os outros, os problemas de ansiedade, os problemas de depressão, os problemas de falta de prazer na sua vida presencial, nos seus relacionamentos, na sua vida face a face, é que eles têm que ser vistos para que junto com esse vício eles possam ser considerados e tratados de uma maneira mais ampla. Só essa questão de ficar apontando ali, você está muito tempo, você está jogando muito, você não sai comigo, você... Isso por si só acaba se cristalizando numa relação dessa de ficar apontando o incômodo, né, que o outro te traz. Então, isso não costuma ser efetivo. O efetivo realmente é tentar trazer essa pessoa para ver quais são as outras coisas que lhe faltam na vida e que ela, então, se acaba fugindo, se sobrecolocando ali no game. A gente estava comentando aqui um pouquinho antes da entrevista, essa situação podia ser muito pior até se o brasileiro tivesse, a grande parte da população tivesse um acesso à mais alta tecnologia, que a maioria dos brasileiros não tem, o acesso a um videogame é muito caro, enfim. O console é caro. Ou seja, o brasileiro, acho que é o quarto mercado aí de consumo de games, mas se for comparar aí com os líderes aí, Estados Unidos, acho que Japão, não me lembro outro, enfim... Há uma disparidade. Justamente por conta disso. E a gente acaba se autorregulando. E a parte boa é que quando essas coisas aparecem lá e a gente aqui de alguma forma capta, né, isso que eles colocam lá de uma forma mais regulada, e que aqui ainda não é muito regulado, mas como a gente acaba acompanhando a regulação deles, a gente acaba tendo muito mais material preventivo. Então, quando a gente começa a ter acesso à rede, quando a gente começar a ter acesso à rede cabeada e uma boa internet cabeada aqui no Brasil, e isso é uma questão mais social, né, a gente já vai ter falado disso, né? A gente não entra nessa brincadeira tão inocente como entram esses outros países que têm um acesso muito maior principalmente à rede. Eu acho que a rede aí, a internet, ela é um divisor de águas, né? A nossa internet aqui no Brasil, mesmo a melhor, a mais top de linha, ainda é muito aquém do que é a internet fora daqui. A top de linha, a melhor, a 5G, etc. Ela aqui ainda é muito cara. Então, às vezes as pessoas optam por questões que são mais de cunho de rede social, de acesso à rede social, de acesso à comunicação, de acesso a esse tipo de coisa, do que pagar uma rede para ter um computador ou para ter um console para jogar a internet. Como aqui a gente tem a questão dos dados, então se você vai jogar na internet, você vai gastar muito dos seus dados e você vai perder ali, então, toda uma questão social, de acesso a redes sociais, de acesso à comunicação, WhatsApp, outros aplicativos, e aí isso acaba ficando desinteressante do ponto de vista humano, né? A gente
tem a impressão, e acho que é uma verdade, os meninos são assim, os mais... Os grandes usuários, consumidores, né, de games, mas eu imagino que tem crescido também o público feminino, né, e consequentemente, aqueles que se tornam viciados também, né? Não, e existem toda uma campanha hoje no Brasil, a gente tem várias campanhas dessas meninas nos games e eles se juntam com as questões sociais, né, do feminismo e das questões de dentro dos jogos, eles terem coisas muito machistas. Então, de repente, você tem um monte de meninas aí que entram nos games muito através da cultura japonesa, muito mais até do que americana, e elas entram justamente nessa campanha de que meninas também jogam e que meninas também têm que ser respeitadas dentro do videogame, né? Mas na cultura game isso é muito engraçado, porque normalmente num jogo de tiro, por exemplo, às vezes os meninos montam avatares femininos porque eles dizem que os meninos não atiram em meninas. Então o avatar feminino, às vezes por trás tem um menino, mas tem um menino que prefere jogar como menina para não sofrer tantos ataques quanto ele sofreria se ele fosse um personagem masculino. Tá certo. Bom, queria agradecer demais a participação aqui da Andréa Jota, psicóloga do Laboratório de Estudos da Psicologia em Tecnologia, Informação e Comunicação da PUC aqui de São Paulo. A gente conversou hoje um pouquinho aqui sobre o vício em games. Muito obrigado, André. Nada. Obrigado a você também que nos acompanhou em mais um programa Espaço Livre. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.